Humberto Castro. Hoje, o último dia de folga do Goiás, hein, Humberto? Amanhã começa o batidão. Boa noite. Boa noite, Pasqueto. É verdade. E não para todos os jogadores, porque nesse período o Walter e também o Léo Senna treinaram. No caso do Léo Senna, se recuperando de uma lesão. E de forma surpreendente, nesta segunda-feira, o Kaique, vice-artilheiro do Brasileirão e artilheiro do Goiás, apareceu no CT e também treinou, antecipando aí a reapresentação, o centroavante Kaique. Todos os jogadores amanhã no CT às 8h30. E o Goiás, até fiz o levantamento aqui, de alguns clubes, não consegui fazer de todos, vai ser um dos últimos a se apresentar, visando esse retorno aí do Campeonato Brasileiro. Sem contratações, mas com a saída do Loyola, lateral esquerdo, que está indo para o Sporting Cristal. São Paulo liberou o Nenê. O Dr. Mauro Machado deu entrevista hoje e falou sobre esse assunto, mas voltou a bater na tecla que o jogador está fora da realidade financeira do clube. Se ele não tiver mercado, se ele não achar uma equipe que pague o que ele quer, pode ser que o Goiás entre na disputa. O doutor também falou do Walter, hein? 10 quilos a menos. Então essa preparação do jogador foi intensa neste período. Eu quero trazer um último detalhe, falando, Pasqueto, de categorias de base. Daqui a pouco, às 20 horas, estádio Ailê Pinheiro na Serrinha. O primeiro jogo da decisão do Campeonato Goiano de Juniores. Goiás e Trindade. Na base, o Goiás só não chegou no Sub-17. Está nas finais também do Sub-15 e do Sub-13. É com você, Wendel Pasqueto. Valeu, Humberto. Amanhã, então, a gente acompanha cedinho a reapresentação do Goiás no CT do Parque Anhanguera. Do Nenê a gente fala daqui a pouco, porque nós temos até imagens. E hoje, inclusive, o Átila, lá da Aquasoft, me ligou. Pasqueto, sugere aí o Nenê para o Goiás. Vamos debater esse assunto, porque tem muito torcedor do Goiás que acha que seria uma boa. O meia que foi liberado do São Paulo tem 37 anos. Agora, 10 quilos perdeu o Walter, hein, Doni? Dr. Mauro Machado hoje concedeu uma entrevista a mim e disse 10 quilos, baixou o percentual de gordura, está dentro dos parâmetros que o Goiás exigiu dele para assinar um contrato e jogar pelo Goiás. De repente você vai perder aquela aposta, o homem vai pro Rio. Comecei com ele por causa disso. Perco não. Ele acordou, né? Que ele precisa jogar, que ele precisa fazer o trabalho dele direito. Isso aí não significa nada não. Ele está preparado é uma coisa, o treinador colocar ele logo de cara do primeiro jogo é outra, muito diferente. Não, você falou que ele não vai pro banco. Não vai. Contra o Mengão, dia 14. Pro Rio de Janeiro, não. Se for, é só para fazer média. Apostamos? Uma mirinda, né? Pois é. Na verdade, o Walter, eu acho que o Walter vai ser titular do Goiás. Porque eu acredito que ele se conscientizou de que ele precisa jogar bola, que é o que ele sabe fazer, e o tempo dele está passando, e ele ainda tem esse rabicho aí para ele poder tentar se recuperar na profissão, né? As pessoas cometem muitos erros, né? A gente comete erro o tempo todo e algumas conseguem ver o erro que está cometendo e corrigir, outras não, persistem no erro. Eu, sinceramente, espero que o Walter não persista no erro, que ele agarre a carreira dele. A gente tem vários exemplos aí de quem persistiu, não vou lembrar aqui agora, mas eu continuo com a mesma opinião. Para mim, o Claudinei não vai levar ele para esse jogo com o Flamengo, não. A história do Loyola no Goiás, Loyola está indo para o Sporting Cristal, é tipo o que a menina lá escreveu para o Neymar. Saudade daquilo que a gente não viveu. Porque o homem veio aqui... fez... Não vimos, né? Fez um jogo contra o Iporá, na Serrinha, jogou o jogo inteiro, né, Pasqueto? Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver. E o Goiás não interessa para ele liberar o Marlone para o Botafogo. Que bom, para o Botafogo. Em relação à base, o Humberto falou do Sub-20, que vai jogar agora às 8, né, e já está para terminar o Sub-13. Já é o jogo de volta na preliminar. Goiás e Ovel. A Ovel, que revelou aí Lucas Silva, que jogou no Real Madrid, no Cruzeiro foi campeão brasileiro, Dudu, campeão pelo Palmeiras, Wendel Lira, o homem do gol Puskás,
Carlos Eduardo, hoje lá no Palmeiras. Alvel de volta aí à base, já fazendo essa final contra o Goiás. Ano passado, né, não disputou categoria de base, fez só outras competições, mas não da federação. Agora esse ano jogou o 15 e o 13 pelas competições da federação, está nessa final. O Goiás venceu o primeiro jogo por 1-0 e pode perder por um gol de diferença o jogo que é preliminar lá na Serrinha. Evandro, o Goiás volta amanhã sem novidades. Sim. E essa história do Nenê, o Nenê é um bom jogador, indiscutivelmente. Mas a gente precisa entender uma coisa, que nem sempre o que não está servindo mais lá para o São Paulo pode ser útil aqui. Falar, mas o cara não serve para o São Paulo, porque lá tem, o São Paulo tem pensando jogadores lá. O Jusilei também entrou, né, numa lista. Jusilei e o Bruno Pérez. Assim, aliás, coloque as imagens do Nenê para a gente já entrar no assunto então, pessoal. Você acha que seria uma boa ou não para o Goiás? Tem 37 anos, Evandro. Ele é muito bom jogador. O Goiás não tem nenhum jogador com a qualidade técnica dele. Agora precisa saber o que aconteceu que ele está sendo dispensado de São Paulo. É porque o São Paulo tem alguém extremamente superior a ele nesse momento, ou o Nenê relaxou, não quer mais jogar lá, quer mudar de clube. Isso tem que ser pesquisado, não é só dizer, vamos trazer sem saber o que está acontecendo lá com ele. É muito rico, 37 anos. Dá pra gente imaginar que o cara já não tá muito preocupado, né, Doni? Não tá não, né? Não tá, né? Não. Ele... Jogou no Paris Saint-Germain, jogou não sei quanto tempo na Arábia, ganhou dinheiro demais da conta. Não, precisando de dinheiro eu acho que ele não tá não. Não tá, né? Cara realizado. Eu já falei a minha opinião aqui antes a respeito do Nenê. Eu acho que não resolve o problema do Goiás, porque é um jogador de idade avançada. É mais ou menos a mesma coisa do Danilo no Vila Nova. É aquele cara que você vai contar com ele em alguns momentos de um ou outro jogo e por mais que o Nenê tenha muita grana, ele não vai vir para cá para ganhar menos do que 150, 200 mil reais. Aí, meu amigo, é muito caro. Eu acho muito arriscado. Eu não mexeria com isso, não. Até porque ele não saiu do Vasco, foi, já meio assim, foi para o São Paulo, jogou, depois sumiu, depois jogou de novo. Quanto que você falou que ele poderia, se ele fosse ganhar 150, 200? No mínimo. Ele ganha 400 Pois no São não, Paulo, eu estou considerando que ele vai baixar um pouquinho. Ele vai dar um desconto. Né? Não, eu estou considerando que ele vai dar um desconto porque o Goiás é um pouco mais pobre do que o São Paulo, né? Pelo menos a gente acha que é. Então, assim, estou levando em conta isso, que ainda estou levando em conta que ele vai concordar e baixar o salário, o que acho que talvez nem concorde, né? Eu não sei não, mas Goiás é que sabe, né? E aí, José Roberto Silva, ajudaria? Eu acho a pergunta tá ali, ó. Serve para o Goiás? Audaciosa, né? A pergunta é audaciosa. Eu não vou ser doido de falar aqui que ele não serve para o Goiás. Agora, vale o que alguém vai pedir? Aí eu acho que não vale. A referência aí, os últimos salários, não tem a menor condição. Acho que o Goiás não faria bem em pagar e não tem o futebol atualmente para merecer. Mas se tivesse uma condição parecida com outras que o Goiás tem hoje no elenco dele, é um jogador que poderia ajudar bastante o Goiás. E a referência técnica, assim, ele vinha no banco, praticamente não jogou, né? No São Paulo, ele né? poderia ajudar do jeito que ele estava lá no São Paulo agora? Não, acho que ele teria tudo para ser titular do time. Porque ele não vinha jogando no São Paulo. Mas você pega hoje o São Paulo, não está numa situação tão confortável, teve uma queda de produção, aí você fala assim, não tá, quem é o meia que está jogando no São Paulo? A gente vai olhar assim, o Nenê jogar futebol ele sabe, é isso que eu falei, para você saber se ele está querendo jogar. Peraí, eu moro em São Paulo, minha família toda, esse Nenê aí, ele ainda pega um contrato bom no Fluminense, ali com esse time do Rio ali, ele jogou muito bem no Vasco a temporada que ele esteve. Ele ainda pega um time desses aí. Agora, sim, não dá para jogar aberto correndo atrás de lateral, né? Não, ele ali no meinho, distribuindo o jogo. Ele pega um Botafogo tranquilamente. O Sim, Botafogo está querendo também. O Marlone. O Botafogo paga 300 para ele. Pois então se ele pega o Botafogo, ele pega o Goiás? Isso não significa nada não. O Botafogo está cheio de perna de pau, Pasqueta. É por isso que o Botafogo já é considerado chacota no futebol brasileiro. É isso aí. Então, serviria ou não serviria para você, Evandro? É isso que eu falei. Tecnicamente, ele jogaria, chegaria como titular, mas precisa saber se ele quer.
Pro Zé Severino, para você, Doni. Então, eu tô morando em São Paulo, vou lá para Goiânia, cidade boa, tudo bem, mas vou ter que mudar tudo. O cara dá preguiça na idade dele, rico como está. Dá preguiça, irmão? Dá, ué. Eu digo tecnicamente, né? Deixando claro, tecnicamente sim. No padrão financeiro dele, não. Acho que aí gera problema e também ele não compensa. Não vale. Para não jogar todo. Não vale. 400 mil reais, 300 mil reais, não vale. Aí é melhor gastar esse dinheiro de outra maneira, que o Goiás sabe bem gastar, às vezes, né? E sabe mais, um jogador como esse, o empresário, a primeira coisa que exige, um contrato de 2 anos no mínimo. Para garantir o cara já daqui mais 2, até talvez para encerrar a carreira. O Diego Souza mesmo foi para o Botafogo e não tem uma boa condição física. Ele participa muito pouco do jogo, né? Ele participa pouco, ele rende pouco. Não sei o que o Botafogo está pagando, mas acrescentou pouco.